Olá pessoal, eu sou o Amador Paim. Estou aqui hoje para falar sobre a vida de um SRE e é um prazer estar com vocês aqui em mais um evento do Tia Linux. Vamos lá, vamos começar. Ah, Só falar rapidinho a respeito de mim. Eu trabalho como Principal Site Reliability Engineer na Red Hat da Irlanda. E eu trabalho num time de Managed Services, time no qual eu sou a Tech Lead da equipe, Managed Services do OpenShift. E então nossa principal responsabilidade é se certificar, né, e manter rodando de forma satisfatória, né, de forma performática, os serviços em cima do OpenShift. Serviços esses que são contratados pelos clientes da Red Hat. Membro do J-Linux desde 2009, quando eu participei da organização e palestrei também no primeiro evento do J-Linux, então para mim é um grande prazer estar aqui de volta. E em relação ao meu background, né, como é que eu cheguei na função de SRE, Site Reliability Engineer, eu iniciei minha carreira como sysadmin e trabalhei por muitos anos nessa função. E em determinado momento eu migrei para a parte de engenharia de software, fazendo desenvolvimento full-time, né? E mais recentemente, só há 2 anos atrás, foi quando eu ingressei meu primeiro time de Site Reliability Engineering, e esse é o time que eu trabalhava antes do time atual. Passei um ano e aí mudei de equipe dentro da Red Hat mesmo, para a equipe atual que eu estou. Então eu tenho um background misto, né, de operações e engenharia de software. E hoje eu uso essas duas vertentes no meu trabalho atual, que veio muito a calhar, na verdade, né? Mas vamos lá, vamos entrar no assunto de Site Reliability Engineering. Esse, ah, Essa disciplina, né, essa função, ela se tornou muito comum nas empresas. É muito comum as empresas de tecnologia ah, estarem em busca, né, de profissionais dessa área. Então, eu estou aqui para falar um pouco o que é que significa ser um profissional de Site Reliability Engineering, e quais são os aspectos da profissão e do perfil, né? Então, para trazer um pouco assim de histórico, né, um pouco de background a esse assunto, eu me lembro de quando eu trabalhava como sysadmin exclusivamente, e essa era a realidade da época, né? É que os sysadmins, eles são responsáveis, né? Nós somos responsáveis como sysadmins por combinar e executar componentes para produzir um serviço, né? Você roda vários componentes, você prepara a infraestrutura, data center, servidor, você também tem um olho ali na rede, na conectividade, e você se certifica de que tudo está funcionando, e na hora que todos os componentes estão funcionando, você produz ali um serviço. E você, como sysadmin, a gente responde a eventos e atualizações, né? Eventos que aconteçam, um problema em hardware, ou um problema em software, ou uma atualização do sistema, a gente está sempre respondendo a eventos e atualizações, e esse é o dia a dia do sysadmin, né? Uma característica muito marcante, eu me lembro muito bem disso, que à medida que os sistemas cresciam, à medida que os sistemas crescem, ou ficam mais complexos, isso vai provocando também um crescimento proporcional na equipe, né? Quanto mais sistemas você precisa rodar, maior a sua equipe precisa ser, porque você vai ter um volume maior de eventos e atualizações que você precisa estar respondendo. E uma outra característica é que os profissionais que são contratados como sysadmin, ele, eles têm um conjunto de conhecimentos muito específicos, né? São conhecimentos que não são os mesmos ah, quando comparado aos profissionais contratados para desenvolver software, né? Os desenvolvedores. Então, o skill set ali é diferente em cada uma dessas áreas. E é isso que eu menciono aqui nesse último tópico, que os desenvolvedores eles têm como função principal implementar a funcionalidade no sistema.
Já os sysadmins, eles têm como função principal garantir a estabilidade do sistema, né? Então existe ali, por trás dessas características, né, dessas preocupações com cada grupo, existe ali um conjunto de habilidades e competências que são esperadas de cada um desses profissionais. E a consequência disso é que esses dois grupos vêm para dentro da empresa com um mindset diferente, com práticas diferentes e com responsabilidades diferentes. E essa divisão, né, nas responsabilidades é uma coisa problemática, porque a, a responsabilidade em fazer o sistema funcionar não está com o desenvolvedor, né? E a responsabilidade em entregar uma funcionalidade nova não está com o sysadmin. Então sempre vai haver ali meio que um conflito de interesse, né, entre essas duas áreas. Então esse aqui é um cenário que é bastante comum e eu vivi esse cenário há muito tempo. O que acontece é que em 2003 é considerado o marco, assim, né, o início da função ou da disciplina de SRE. E ela iniciou no Google a partir de 2003 e hoje é bastante popular. Todas as empresas têm, todas as grandes empresas já montaram equipes de SRE e trabalham com essa disciplina. E a base, né, o fundamento dessa função é que você contrate engenheiros de software para rodar os serviços, né? Você a grande massa assim dos times de SRE são pessoas que tenham um skill set voltado para engenharia de software, desenvolvimento de sistemas mesmo. E aí você pega essas pessoas e traz elas para resolver problemas de operações. Ao você fazer isso, colocar pessoas com skill set de desenvolvimento de software para resolver problemas de operações, você vai ter ali soluções que são muito alinhadas, né, com as arquiteturas de sistemas mais tradicionais ou mais conhecidos, mais eficientes. Você vai ter uma abordagem diferente para a solução desses problemas. Eu me lembro que no meu tempo de sysadmin, eu comecei a desenvolver minhas habilidades de desenvolvimento de software e acabava fazendo muito trabalho de automação relacionado à infraestrutura para automatizar, né, o deployment de serviços, empacotamento e distribuição, atualização. Então, eu sempre tentei, na medida do possível, fazer esse trabalho de desenvolvimento de ferramental relacionado à parte de operações. E o que acontece é que eu não tinha não tinha as práticas de um engenheiro de software, né? Eu tinha as práticas de um sysadmin que estava aprendendo a desenvolver. E quando eu comecei a desenvolver meu skill set na parte de engenharia de software, eu comecei a ser muito mais efetivo como uma pessoa da parte de operações. E ao mesmo tempo isso estava sendo desenvolvido em grandes empresas como o Google e passou a se tornar uma realidade de mercado, né? E aí a gente começa a pensar qual que é a relação do SRE com DevOps, né? Porque DevOps é um termo muito conhecido, é um termo muito comum no mercado. E eu gostaria nesse momento, traçar um paralelo, ou pelo menos relacionar esses dois termos, né? O SRE e o DevOps. O DevOps, ele, na verdade, é encarado como é tido como um conjunto de práticas, né? As práticas de DevOps são pessoas que têm skills relacionados com desenvolvimento de software trabalhando na área de operações. Bom, mas isso foi o que eu acabei de falar do SRE, né? Então, qual que é a diferença ou a relação entre os dois? A gente pode dizer que o SRE é uma forma específica de se implementar as práticas de DevOps numa determinada empresa. Por exemplo, aqui eu tenho uma lista de 5 tópicos, que são tópicos de interesse ou de preocupação de qualquer equipe de DevOps.
Qualquer equipe de DevOps tem que pelo menos se preocupar com essas 5 coisas, né? Que é reduzir barreiras, ah, aquelas barreiras funcionais que eu falei, né? Você tem um time de desenvolvimento preocupado com algo, tem um time de operações preocupado com algo diferente. Esses times não têm compartilhamento de responsabilidades. Então, qualquer time de DevOps ele tem como premissa ou como objetivo reduzir essas barreiras, fazer com que, né, todo mundo seja responsável pelo bom funcionamento do sistema. Uma outra premissa do DevOps é que as falhas elas são normais, né? Elas não só podem acontecer, como também elas vão acontecer. É certo que as falhas vão acontecer. E a gente sabe que a grande maioria das falhas acontecem por causa de mudanças no sistema, né? Você está sempre liberando novas versões do sistema e ao fazer isso, as falhas vão acontecer, né? Tipo, as atualizações elas podem não funcionar como esperado. Se você nunca atualizar o sistema, você vai ter bem menos falhas. As falhas vão ser só relacionadas a hardware, infraestrutura, mas as falhas por consequência de mudança, né? Essas não vão existir, mas essa não é a realidade, né? Os softwares eles mudam e o tempo todo você está lançando novas funcionalidades. Então as falhas elas são normais e isso é uma premissa um princípio, né, do DevOps. As mudanças graduais elas ajudam a mitigar o efeito dessas falhas. Então é outra premissa do DevOps que as mudanças elas têm que ser feitas gradualmente, né? Você não pode querer que se você tem, digamos, milhares de instalações de um mesmo software, você não pode querer atualizar todas essas milhares de instalações ao mesmo tempo. Você perde ali uma oportunidade de fazer uma mudança gradual, e se essa mudança gradual já apresentar falhas, você interrompe esse processo, fazendo com que a falha só atinja uma pequena parcela, né, da população. Obviamente, um princípio do DevOps é buscar automação, tentar automatizar e sistematizar tudo o que é possível. E um outro princípio muito importante é medir tudo, né? É ter métricas, ter uma visão sobre o que está acontecendo na tua infraestrutura, né? Na tua população de serviços que você cuida. Tá, se essas são os principais fundamentos de qualquer prática de DevOps, o que o SRE faz, o time de SRE faz, é implementar esses domínios de uma forma muito específica. Por exemplo, para reduzir barreiras, o que o SRE faz é ter um mecanismo de responsabilidade compartilhada. Responsabilidade compartilhada significa que todo mundo é responsável pelo bom funcionamento do sistema e todo mundo é responsável por recuperar o sistema quando as falhas ocorrem. Uma outra forma de você reduzir barreiras é fazer com que todo mundo use as mesmas ferramentas, tanto o time de desenvolvimento quanto o time de operações. Todos vão usar o mesmo ferramental durante o ciclo de vida das suas aplicações. O que isso significa é que você pode ter ambientes de desenvolvimento que são os mesmos em termos de ferramentas e tecnologias, quando comparados a ambientes de produção. Então, os desenvolvedores eles vão ter já um acesso mais cedo, né, a como que o software dele vai se comportar no ambiente que é o mesmo que é usado em produção. E a forma de você também fazer a entrega desse software nesse ambiente tem que ser a mesma, porque daí você consegue o tempo todo exercitar todas as características do ciclo de vida. No segundo tópico, em que as falhas são normais, o SRE implementa isso através de postmortems, que são aqueles documentos, é um processo, na verdade, que sempre que você tem um incidente, você precisa fazer o postmortem depois que o incidente foi resolvido. Você vai fazer uma análise, o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, e principalmente quais são as ações que você precisa tomar para que esse problema não volte a acontecer. Então isso é
uma prática característica do SRE. Muitas equipes de DevOps também aplicam essas práticas independentes, mas o que o framework de SRE propõe é que todas essas práticas devem existir, e aí então você está ali montando, desenvolvendo, né, um time de SRE, não apenas de DevOps, mas além de DevOps é um time de SRE, né, que implementa o DevOps dessa maneira específica aqui. Além disso, em relação às falhas que são normalizadas, né, existe o mecanismo de SLOs e Error Budgets. Eu vou falar um pouco mais sobre eles, mas o que esses mecanismos dão para a gente é uma tolerância à falha, que quando essa tolerância é quebrada, você tem que focar, o seu time, o time de desenvolvimento tem que focar na correção de bugs e na melhoria de confiabilidade do software. E enquanto você não quebra essa barreira, né, do limite de falhas que o software pode suportar, os times podem continuar lançando novas versões e então o SLO ele traz um mecanismo para dizer o quão confiável o software é, e baseado nesse mecanismo você sabe se você precisa focar em reliability, né, em confiabilidade, ou se você pode continuar focando em lançar novas versões com novas funcionalidades. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A respeito das mudanças graduais, o SRE ele, tem uma prática muito adotada de canary deployments, né? Você ter uma política de agrupamento da população na hora que você lança uma atualização do sistema. Por exemplo, se você tem um serviço que roda em, sei lá, 100 clientes, você não quando tem uma nova versão do serviço, você não entrega para os 100 clientes de uma vez, né? Você agrupa alguns clientes no início para receber primeiro essa atualização, usando qualquer mecanismo, pode ser um mecanismo aleatório, ou pode ser um mecanismo de, esse cliente aqui, ele se inscreveu para ser beta tester, né? Que ele vai receber as atualizações antes de todo mundo. Então, tem várias formas de você fazer agrupamento de população. E o Canary Deployment é justamente isso, é você ter pelo menos 3 ou 4 níveis e você, a cada grupo desse, você verifica como é que foi o comportamento dessa atualização e se foi tudo bem, você entrega a atualização para o próximo grupo. Em relação à automação, o que o SRE propõe é que você não só controle, mas também automatize o toil, né? O toil é todo aquele trabalho repetitivo que você tem que fazer normalmente de forma manual ou semi-manual. Então, o que o SRE propõe é que você automatize tudo que for repetitivo, tudo que for manual. E você também controle, né, quanto tempo é gasto com toil e qual que é o impacto disso no crescimento da equipe, né? E por último, na parte de métricas, o que eu já mencionei, fazer a medição do toil, mas também fazer a medição de tudo que você puder em relação à reliability do sistema, né? Você monitorar todos os aspectos do sistema e ao fazer isso você consegue ter uma visibilidade do que está acontecendo e quando você tem métricas suficientes você consegue determinar se você está muito rápido, muito lento ou no ritmo ideal em relação ao lançamento de novas funcionalidades. Isso quando comparado ao tempo que você dedica a atividades, né, a implementações que vão melhorar a reliability do sistema. Ok, então agora que a gente já estabeleceu quais são os fundamentos das equipes de SRE e como que elas se relacionam com os times de DevOps, agora o próximo passo é tentar falar um pouco do dia a dia, né? Como é que isso acontece de uma forma mais prática assim
na rotina de um profissional de SRE. Quando eu estava falando em reduzir barreiras, em responsabilidade compartilhada, eu sei que fica um pouco inalcançável assim quando a gente só descreve. Então, eu quis trazer um exemplo mais prático, como é isso no dia a dia, né? Então, imagina que você tem um sistema que está rodando e esse sistema ele gera métricas. Essas métricas elas alimentam um sistema de alerta. Para falar em algumas tecnologias que a gente usa, né? A gente usa as métricas e o sistema de alertas do projeto Prometheus, que inclui o Alert Manager. Então, isso é um stack muito comum para captura de métricas e geração de alertas. Então, um sistema que está gerando alertas, esses alertas eles vão ser recebidos por um profissional, um engenheiro do time de SRE, que vai estar ali de on-call. Então, ele pode ou não estar no horário de trabalho, mas esses alertas vão sempre chegar para alguém do time de SRE em primeira mão. Se essa pessoa por acaso estiver indisponível, tem sempre um backup, uma segunda pessoa do time de SRE que precisa responder a esse alerta, e isso aqui é uma política de tempo, né? O alerta é gerado, a pessoa recebe, se ela não responder, se ela não reconhecer esse alerta em 15 minutos, no nosso caso, a segunda pessoa naquela fila vai ser acionada. Nesse caso, a pessoa que responder, seja ela o primary ou o secondary, ela vai tentar resolver o problema. E ela vai tentar resolver o problema usando toda a documentação, todo o conhecimento que ela tem. Se por acaso esse problema não for resolvível por essa pessoa, ou não tiver documentação suficiente, ou ela não souber o que fazer, ela pode pedir ajuda de outras pessoas do time de SRE, mas eventualmente esses problemas eles vão ser um bug no sistema, que não tem como você simplesmente resolver executando comandos ou fazendo manutenção no servidor. Nesse caso, você aciona a equipe de desenvolvimento, que também tem que ter engenheiros de on-call para ajudar nesses incidentes. Esse engenheiro da equipe de desenvolvimento, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja num time zone que não é o propício para ele estar nos horários de trabalho naquele momento. Mas ele está nessa função de on-call e ele acorda, vem e ajuda o time de SRE a tentar resolver, ou pelo menos identificar o que é que está causando aquele problema e achar idealmente uma forma de mitigar esse problema. E se esses engenheiros não puderem ser achados, tem sempre também, enfim, se não houver resposta, o caminho aqui é fazer uma escalação para a gerência do time de desenvolvimento. Então, esse diagrama, o que ele mostra é que existe um compartilhamento na responsabilidade pelo bom funcionamento do sistema. Não é uma função somente do time de SRE, né? O time de desenvolvimento está envolvido e participa o tempo todo. Depois que existem os post-mortems, algumas ações vão para o backlog do time de desenvolvimento, para eles melhorarem o software em algum sentido. O time de SRE pode inclusive não só fazer o bug report, mas também fazer a correção do bug, porque aqui é um time cheio de engenheiros de software também. Então, o skill set é o mesmo, a responsabilidade é compartilhada, é só uma questão de processo, né? Quem que responde primeiro, quem que responde depois e qual é o papel de cada pessoa durante esses incidentes. Então, isso é uma redução muito grande nas barreiras entre equipes, né? Eu também comentei sobre o uso do mesmo ferramental. Então, nos times de SRE da Red Hat, a gente usa o OpenShift como plataforma para tudo. E todo mundo usa, né, desenvolve operators e usa Operators Framework, Operator SDK. Esse é o ferramental comum, tanto para os desenvolvedores que estão fazendo software usando essas plataformas, quanto para os times de SRE que também fazem suas automações usando essa mesma plataforma. Falando das falhas que são normais, né, a gente tem aqui um exemplo de um post-mortem, que é um documento que a gente gera a cada incidente,
E aí a gente precisa marcar, né, especificar a data, qual foi o impacto, qual foi a root cause. E depois de cada incidente é feita uma reunião para preencher e continuar esse documento. Isso aqui eu tirei do livro do Google SRE Book. Tem um exemplo de postmortem eu copiei de lá. Mas só para dar um exemplo de que esse tipo de documento ele é preenchido a cada incidente, né? Porque as falhas são normais, o importante é você saber o que aconteceu e tomar as ações necessárias para que elas não aconteçam de novo. E para ajudar nisso, a gente cria indicadores, são os SLIs, Service Level Indicators. Esses indicadores eles são grandezas percentuais, e aí você determina os objetivos, Service Level Objectives. Então, digamos que você tem um indicador que diga que o seu 95% das requisições para sua API elas estão retornando o código 200. E aí você tem um objetivo dizendo que pelo menos 90% tem que ser resposta com código 200. Então, se você tem 95 e seu objetivo é 90, significa que está tudo bem e que você pode continuar lançando novas versões, que tá tudo bem no sentido de reliability, né? Só 10% das requisições não retornam com 200. Se o seu indicador estiver em 85% e seu objetivo for 90, significa que agora você está queimando o seu error budget, que é quanto você tem de sobra, né? Seu objetivo é 90%, você tem 10% de error budget, que é o tempo que seu serviço pode estar violando o SLO. E se ele estiver violando o SLO, você está queimando esse error budget. Quando você queima o error budget todo do período, normalmente período de um mês, significa que a partir daquele momento você não pode lançar novas versões do seu software, você tem que se dedicar ao trabalho de reliability, né? Correção de bugs e você tem que trabalhar em tickets que vão melhorar a confiabilidade do seu sistema. Então, o que o time de SRE faz é garantir que o time de desenvolvimento priorize essas ações que vão melhorar a confiabilidade do sistema. Um mecanismo para fazer isso são os SLIs, os SLOs e o Error Budget. Em relação a mudanças graduais, eu já falei um pouco delas, né, mas o que a gente faz é o agrupamento da população que vai receber o upgrade. Né? Você cria um primeiro grupo com um pequeno percentual da sua população, você entrega a atualização para esse primeiro grupo. Se a atualização for bem sucedida, você entrega para o segundo grupo. Se a atualização não for bem sucedida, você interrompe esse rollout, corrige qualquer problema, se tiver que fazer o rollback aqui nessa primeira população você faz, e você tenta de novo depois de algum tempo, quando você tiver já uma versão que supostamente corrige o problema anterior. E fazendo isso, você está sempre protegendo essa segunda e terceira camada. Esse primeiro grupo aqui vai sempre estar mais suscetível a erro. Por isso que, dependendo do caso de uso, esse primeiro grupo pode ser sempre o mesmo ou não, depende muito da política que a empresa implementa. O importante é que você encontre uma forma de fazer esse agrupamento, né? Para proteger a sua população ali das atualizações defeituosas. E em relação à parte de automação, a gente usa bastante a gente usa as mesmas ferramentas, né, que o time de desenvolvimento e os mesmos processos. Então, no time de SRE, a gente desenvolve vários operators para o OpenShift, para o Kubernetes. Aqui é só um screenshot de um cluster de OpenShift com vários operators instalados. Você vê que tem aqui um operator do Jenkins, tem um operator do Deployment Validation Operator. Esse aqui é um operator desenvolvido pelo time de SRE. Quay Security Container, esse aqui é desenvolvido pelo time de desenvolvimento do Quay para varrer vulnerabilidade de segurança nos containers rodando no cluster. Então, todos esses operators que você vê aqui, eles foram feitos ou por um time de desenvolvimento ou por um time de SRE, todo mundo com o mesmo objetivo, né, de fazer com que o sistema funcione da melhor forma possível.
Por exemplo, o Jenkins Operator é um operator para pipelines do Jenkins. Então, você tem aqui infraestrutura e aplicações rodando, usando as mesmas ferramentas, rodando no mesmo ambiente. Isso reduz muito as barreiras entre as equipes, né? E medir tudo é aquilo que eu falei, né? A gente usa Prometheus, usa Alert Manager. Aqui é um dashboard muito conhecido no mundo SRE, que é chamado de VALET, Volume, Availability, Latency, Errors e Ticket. A gente não tem tickets aqui, mas o que ele está mostrando aqui é qual é o volume de requisições numa determinada API, calculado nos últimos 28 dias, qual que é a disponibilidade. 95% dessa API esteve disponível nos últimos 28 dias. Quer dizer, 95% é o alvo, 100% é o que ela esteve disponível nos últimos 28 dias. Latência, o alvo também 95%, né? O SLIO é 95%, mas o SLI, o indicator, está me dizendo 100%. E os erros também, ou seja, eu tenho um indicador que está me dando 100% de disponibilidade nos últimos 28 dias, e eu tenho um objetivo, um SLO, de 95%, ou seja, eu estou excedendo o meu SLO. Isso é uma situação muito boa, né? Eu estou com todos os indicadores em 100%, quando todos os meus objetivos para esse serviço aqui são 95%. Significa que o time pode assumir mais riscos e liberar novas versões com mais frequência, porque por enquanto está tudo bem. Quando começar a dar problema e ele começar a queimar esse budget que eles têm aqui de 5% por mês, vai chegar um determinado momento que a gente vai dizer, para de lançar nova versão, vai corrigir bug agora, até restaurar os teus SLOs. Então, essas são as métricas que a gente monitora, e esse é o argumento que a gente tem para direcionar o trabalho da equipe de desenvolvimento. Enquanto o software está rodando bem, eles continuam desenvolvendo, né, lançando novas versões e seguindo com o projeto deles. Quando o software não tem reliability suficiente, a gente vai lá e influencia a priorização do backlog do desenvolvimento. É isso. Mais um slide que eu trouxe aqui só para detalhar um pouco mais qual que é o skill set, né? Isso aqui é a job description de uma das vagas para SRE na Red Hat, só para dar um exemplo de tudo isso que eu falei, de como que isso se concretiza na hora de um processo seletivo ou de uma contratação. Então, no job description, a gente tem aqui que é preciso trabalhar com sistemas, né, live systems, sistemas que estão rodando, e com automação, contribuir com código para melhorar a escalabilidade e a confiabilidade do serviço, contribuir com teste, participar em peer review, qualidade de código, enfim, on-call schedule, incluindo fim de semana e feriado, participar de resposta a incidentes, resolver problemas com clientes e trabalhar num time pequeno e ágil para desenvolver e melhorar, né, a disciplina de SRE. Enfim, é meio que um resumão de tudo aquilo que eu falei, mas é exatamente isso aqui que é requerido, a descrição da vaga de SRE, de uma vaga qualquer para um time de SRE que eu peguei do site lá, jobs.redhat.com. É isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Agradeço imensamente o convite e um prazer imenso estar aqui falando com vocês. E estamos aí. Entre em contato. Qualquer dúvida, é só falar. Um abraço.